Vamos lá, gravando mais um dia, mais um registro, mais um arquivo aqui para o meu diário de reta final. Hoje é dia 7 de outubro, segunda-feira, são exatamente 1 hora da tarde, cravado. Vou começar agora mais uma sessão de estudos e hoje eu acredito que vai ser um dia que vai dar para vai dar para estudar bastante, porque a Rafa tá em casa, tá com os meninos, tá de folga hoje. E vou dar aula mais tarde, lá no projeto de jiu-jitsu. E outras vezes eu já mencionei aqui no vídeo que fui dar aula no projeto, fui dar aula, né? E aí, para que ninguém ache que, por isso que ele passou, porque o cara já era professor, né? Talvez dava aula de matemática, de física, ou que seja, de alguma área das humanas, né? Era professor, então já estava meio caminho andado. Não, na verdade eu dou aula de jiu-jitsu. Vou fazer 36 anos agora, próximo mês. E desde os meus 13, 14 anos que eu treino jiu-jitsu. Sou faixa preta 1 grau, né? Um Dan, como o pessoal conhece. Vou receber meu 2º grau agora no final do ano. E então é isso, eu dou aula de jiu-jitsu, na verdade. As outras coisas de vestibular eu realmente só aprendi depois de cabra velho mesmo. E, como eu disse, ia tentar abordar um tema relacionado a estudos, a Enem, a vestibular, em cada registro, para que não fique uma coisa muito repetitiva, né? Afinal, eu comecei querendo só dizer a data, qual era meu plano para o dia e como é que eu estava, né, em relação à minha confiança. Acho que até nos outros vídeos que eu já abordei alguns temas, eu acabei esquecendo de dizer em relação à confiança, mas para que eu deixe hoje aqui registrado, hoje eu me sinto relativamente confiante. Nos dias que eu consigo estudar bem, ou que eu pelo menos sei que vou estudar bem, né, como hoje, eu acho que eu fico mais confiante, me sinto melhor para poder assim, estudar, para poder render mais. Hoje eu queria falar um pouco, me veio aqui, quando eu começo a gravar aqui, não planejo nada, não crio nenhum tipo de roteiro, né? Então não tenho nenhum tipo de pesca, na verdade estou com o meu tablet aqui ainda fechado, porque ainda nem comecei a estudar, mas como eu recebi agora há pouco a mensagem do coordenador lá do Férias Brito, onde eu faço os simulados, confirmando minha inscrição na Unicristos, isso foi agora há pouco, eu pensei em falar aqui sobre, né, essas diferentes provas, né, e a correlação entre elas, né, e como isso deve ser visto no decorrer da preparação. Né. Eu me preparo especificamente para o Enem, né, inclusive o nome do canal, né, Faixa Preta no Enem, já é bem sugestivo, porque a minha preparação, os meus estudos são, né, 100% dedicados ao Enem. E o que é que eu acho? Eu acho que outras provas, né, como por exemplo aqui no Ceará a gente tem a UES, né, que é uma prova muito boa, tem a Unicristos, que também é uma prova boa, a Unifor, outra excelente prova, diga-se de passagem, né. Eu já cheguei a fazer Unifor e Unicristos, e quem gosta de falar aquela piadinha de que papai pagou, passou, tal, definitivamente não sabe, não está inserido no meio dos vestibulares, dos estudos das provas, porque ambas as provas são de faculdades particulares e são de nível altíssimo, altíssimo mesmo. A prova da Unicristos, por exemplo, tem 4 questões abertas que devem ser respondidas, né, numa espécie de mini redação ali, e que tratam de temas diversos. Então eu nunca tinha visto essa formatação, fora a prova objetiva, né, que é feita no mesmo dia e que também tem nível altíssimo. A patroa está aqui dando um carão ali nos meninos, porque hoje eles estão ali que nem cão e gato. Mas é isso, a Unifor também é outra prova de nível altíssimo também. Inclusive eu até me atrevo a dizer que essas provas têm um nível, assim, numa análise puramente voltada para questão por questão, né? Desconsiderando aqui tempo de prova, estratégia e, enfim, quantidade de questões
Se você avaliar só mesmo aqui, por exemplo, área por área, vamos lá, a prova de Química da Unicristo, da Unifor, a prova de Química do Enem. Eu, sinceramente, me atrevo a dizer que a prova de Química ou de qualquer outra matéria tomada isoladamente, dessas duas faculdades particulares aqui, tem um nível levemente superior ao do Enem. O que é que torna o Enem mais difícil, né? É justamente o tempo de prova, né? O número de questões, o estilo das questões, né? Que são questões que têm um teor interpretativo muito forte, então você precisa ler com calma, você precisa interpretar, você precisa extrair do texto base, né? O que ele realmente quer de você. Então isso torna a prova, além de muito inteligente, também muito difícil, né? Porque se você pega a prova do Enem e você tem um final de semana todo para fazer ela, muito provavelmente você vai ter um rendimento bom se você tiver uma base consolidada, se você tiver estudado um mínimo, você tem um número de acertos razoável. O difícil do Enem é você fazer um número de acertos alto no tempo de prova que eles te dão, né? Que é aquela velha história dos 3 minutos por questão. Esse é o grande desafio, né? Então o tempo no Enem é fator decisivo, porque as questões são extensas, né? E os textos são longos, os distratores são cruéis, né? Nos itens, então você ali às vezes tem certeza absoluta de que 2 itens respondem à questão, os 2 estão certos, né? Mas qual é o mais certo, né? Qual realmente responde o comando? Então isso torna o Enem muito difícil. O tempo mínimo para você ter todo esse raciocínio realmente é complicado. Mas, como eu disse, numa análise puramente voltada a matéria por matéria, né? Eu acho que o nível das provas particulares, pelo menos aqui no Ceará, Unifor, Unicristos, que foram as que eu fiz, é um pouco ainda mais alto que o do Enem. E o que eu acho é que você tem que escolher uma prova específica, né? Uma prova para ser a sua prova. Porque quanto mais, como é que eu posso dizer? Quanto mais focado naquela prova, naquele estilo de questão que for o seu estudo, mais bem preparado você vai estar para ela. E isso é óbvio, né? Mas por que isso, né? Se no final das contas tudo é matemática, tudo é física, tudo é química, o cara é bom de química, mas peraí, o cara é bom na química do Enem, não é bom na química da UES? Não, o que acontece é o seguinte, é óbvio que são coisas, né, os fatores são correlatos, né? Obviamente, se você estuda química para o Enem, você vai conseguir também fazer questões de química da UES, né? Mas o que acontece é o seguinte, tem tópicos específicos, né? O jeitão da prova, a cara da banca, ela precisa ser muito bem dominada pelo aluno, né? Então, eu não estudo especificamente para o UES, mas já cheguei a fazer, e eu sei que lá eles gostam muito de cobrar na parte de química, essa parte físico-química, né, de gases, de estequiometria com uma pitadinha mais de dificuldade que no Enem, né, também cobram muito funções orgânicas, tudo isso cai no Enem também, mas com um jeito particular, com um jeito próprio do Enem, né? Então, assim, a questão de funções orgânicas da UES, ela tem um jeitão, né? Por exemplo, pode ser questão de funções orgânicas em que ele vai dizer várias afirmações e você precisa, né, dar a sequência, VF, né? VV, FF, VF, enfim, isso não existe no Enem, né? Não é nem a questão de química orgânica voltada para funções, vai te cobrar ali identificar qual é a função, ou então vai te cobrar ali saber qual é a reação que aquela função da qual aquela função participa, né? Por exemplo, numa transesterificação eu sei que eu tenho éster mais álcool, dando outro éster e outro álcool, né? Que inclusive é a reação do biodiesel, né? O Enem vai cobrar dessa forma, ele vai querer que você reconheça reações, que você conheça funções, que você perceba nuances, né? De uma questão ali que trate sobre química ambiental, e às vezes não tem tanta química, tem mais interpretação, tem mais conhecimento de mundo mesmo, né? Já no UES tem um olhar mais técnico, mais teórico mesmo. Então é isso, assim, eu acho que você escolher uma prova para ser a sua prova é bem mais estratégico, pelo menos para mim, que tenho pouco tempo. Se eu tivesse todo o tempo do mundo, eu estudaria para todas, eu estudaria especificamente para o Enem, mas também daria o gás para as outras, né? Afinal são mais chances, né, para tentar, mais portas, né, para entrar na medicina. Mas como o meu tempo é curto, eu preferi realmente fazer só o Enem. Não fazer, né? Estudar só para o Enem, eu vou fazer as outras naturalmente, porque já que eu estou na guerra mesmo, eu tenho mais aqui tentar mesmo. Mas realmente não tenho resolvido provas antigas da UES, não tenho estudado especificamente para nenhuma outra prova que não seja do Enem. Porque, como eu disse, é muito importante que você domine, né, o padrão de questões, os modelos, as questões clássicas, né? Aquela coisa que eu falei no outro vídeo, o Enem ele é todo interconectado, né? Então você
resolvendo uma questão de linguagens, né, por incrível que pareça, sim, você encontra a resposta de uma questão de naturezas que 2, 3 anos seguintes, né? Resolvendo uma questão de geografia da prova PPL, você aprende, né, você entende, né, o fundamento de uma questão de biologia da primeira aplicação de um ano anterior ou de 3 anos na frente. Né? Então, assim, quanto mais provas antigas do Enem você faz, mais você enxerga essas conexões, mais você reconhece os padrões, mais você aumenta o seu banco de dados ali de modelos, né, de questão, e vai ficando mais, como eu disse, vai ficando mais confiante, né, vai ficando, o seu banco de dados vai se tornando mais robusto e você vai, né, dominando de fato a prova, vai virando faixa preta no Enem, né. E isso é perfeitamente possível na UES também, na Unicristos, na Unifor, né. Então, você escolhe uma prova para que você faça essa metodologia de, né, dominar a prova, de conhecer a prova, né. Se você realmente fizer dessa forma, seja qual for a prova, você vai ter boas chances de aprovação. Se eu fizesse, ao invés do Enem, os últimos 10 anos de US, né, são 2 vezes por ano, então seriam 20 provas, com toda certeza eu ia reconhecer padrões, ia identificar modelos, né, repetidos, ia perceber, né, interligações entre as diferentes áreas, porque a US é uma prova muito inteligente, muito bem feita também. Mas como eu comecei essa jornada pelo Enem e acabei realmente optando por ele, foi a prova em que eu me especializei. Isso é muito importante, você precisa dominar a sua prova. Não fica tirando para todo lado, eu vou fazer todas, hoje eu estou estudando para o US, amanhã eu estou estudando para o Enem. Não. Eu até brinquei que se eu tivesse todo o tempo do mundo, eu estudaria para todas, né? De fato, eu me prepararia melhor, né, para fazer todas, mas eu ainda continuaria, né, focado, gastando mais energia numa prova específica. Aí, ó, a minha coach. Então é isso, você escolhe sua prova, faz o máximo de provas antigas possíveis, domina os padrões, reconhece os modelos e monta o seu banco de dados ali, o seu arquivo de conhecimentos e questões daquela prova para que você domine ela. É isso. Ontem eu falei, né? Ontem não, na verdade, né? Na última vez que eu gravei um vídeo, acho que eu não gravei há uns 2 dias que eu não gravo, então foi uns 3 dias atrás eu fiz um sobre simulados e provas antigas, né? Você precisa realmente ter um conhecimento mínimo para começar a fazer as provas antigas, então até lá você foca realmente no estudo teórico, nas listas de questões, né? Porque o pessoal fala o seguinte, faça um simulado diagnóstico, né? Eles chamam assim, né? Mas, pô, eu estou falando para mim, né? Para mim, eu estou considerando a minha pessoa para avaliar essa estratégia. E eu falo para pessoas que, assim como eu, não tinham base nenhuma. Para que é que eu vou fazer um simulado diagnóstico se eu já sei que eu não tenho nenhuma preparação, que eu realmente estou na estaca zero? Faça um simulado diagnóstico para você reconhecer as suas fraquezas, perceber os seus pontos fortes e fracos, saber as matérias que você domina, as que não domina. Pô, eu não domino nenhuma. Eu já tenho convicção e autoconhecimento suficiente para saber que eu não domino nenhuma. Eu não sei nada de física, eu não sei nada de química, eu não sei nada de matemática, eu não sei nada de história. Para que eu vou fazer o simulado diagnóstico? Para eu acertar algumas chutando e ficar me enganando, me sabotando, considerando que aquelas que eu acertei são as matérias que eu domino e aquelas que eu errei são as que eu não sei, quando na verdade foi por chute, por sorte, e no fundo eu sei que não tenho base nenhuma de nenhuma matéria. Então não faz sentido, né? Por isso eu digo, você começa, escolhe a tua prova, né? Define ali a tua prova, assina a plataforma do Professor Ferreira, que é muito boa, foi onde eu me preparei, né? Hoje eu faço simulados do Enem no colégio no Farias Brito, que é um dos melhores colégios aqui de Fortaleza, mas porque eu consegui uma bolsa lá por intermédio de um grande amigo lá do Bombeiro, né, que me levou até o coordenador, que foi outro cara também sensacional comigo, e recebeu mesmo de maneira muito massa, me deu uma bolsa integral para que eu fizesse os simulados lá, e desde o princípio eu deixei muito claro que eu não tinha condição de frequentar as aulas por conta da minha rotina com os filhos, mas tenho feito todos os simulados desde então, isso foi no começo do ano, e sem dúvida, né, o simulado presencial, né, é uma ferramenta incrível, porque lá tem todo aquele clima, aquela atmosfera de prova realmente, com o fiscal, com os concorrentes, né, que seriam os meus colegas de sala ali, e realmente é diferencial. Então eu sou muito grato a ele, ao Denilson, meu amigo lá do Bombeiro que me levou, ao Fábio, que é o coordenador que me deu a bolsa. Mas, voltando, né, eu assinei a plataforma do Professor Ferreira e foi por lá que eu ganhei todo foi por lá que eu conquistei toda a minha bagagem teórica, né? Assisti muitas aulas, fiz muitos exercícios e
fazia as listas de questões que lá eles têm para todas as matérias. A maioria, não sei, acredito que todas são corrigidas em vídeo, e isso é muito valioso. Porque eu, por exemplo, eu nunca entendia gabarito comentado, né? Quando você não tem base, é muito difícil você... Uma questão de história, tudo bem, você lê o gabarito escrito, né? E você até ali entende, tá? Mas, pô, você pegar um gabarito escrito, né? Comentado de física e matemática, às vezes é muito resumido o comentário, né? Porque é mais difícil você, né, fazer ali uma imagem que seja didática, né? Por meio da digitação. Então, realmente, para mim, as resoluções em vídeo são valiosas. Então, eu via a aula teórica, fazia muitos exercícios, via as resoluções em vídeo, né? E como vocês já sabem, eu não perdia muito tempo tentando fazer, quebrando cabeça com as questões, porque eu me frustrava muito, então eu sempre achei legal terminar a aula teórica e já ver vários exercícios comentados, né? Vários exercícios resolvidos em vídeo, sem sequer mesmo tentar, porque a resolução do exercício ela é como se fosse uma continuação da aula teórica, né? Ela vai te dando mais segurança ali, você vai conhecendo o perfil das questões, você vai aprofundando o assunto por meio das resoluções, até que chega um ponto que você lê o próximo exercício e não quer mais ver o vídeo, você vai tentar ele, né? Então, é dessa forma. Veja a aula teórica, resolva muitos exercícios, quer dizer, veja muitos exercícios, né, resolvidos em vídeo, porque veja, tudo isso, estudar é energia, velho. Você está queimando ali ATP, para poder tentar uma questão, perdendo ali 15, 20 minutos uma questão de matemática que você acabou de ver uma aula teórica, você está gastando energia, você está se cansando. E aí quando você termina, ainda que você acerte, você gastou ali tempo que você poderia, tem um tempo valioso que poderia ter te rendido 5, 6, 7 questões, né? Então assim, mas pelo menos resolver a questão, tá, tudo bem, mas se você resolver antes várias por vídeos, né, você vai ganhar muito mais, como é que eu posso dizer, você vai ficar mais esperto assim para os modelos de resolução, e aí depois, depois de ver umas 10 resolvidas em vídeo, na 11ª, em vez de levar 10 minutos, você vai levar 3 minutos, tá entendendo? Então assim, é muito menos energia, muito menos tempo gasto, né? Eu acho que essa estratégia é muito válida. Assista a aula teórica, faça listas de questões, né, depois de ter copiado vários exercícios já vistos em vídeo, e quando você tiver ali 60%, 70% da matéria vista, lembre da analogia com o quebra-cabeça, né? Você não precisa montar ele todo para poder enxergar a imagem, né? Você monta 70% e consegue, né? O seu cérebro consegue completar a imagem. Da mesma forma, eu estudo para o Enem, chegue ali mais ou menos nessa altura de 70%, 75% das matérias vistas e comece a fazer as provas antigas. Comece a fazer as provas antigas exclusivamente do Enem. Né? Os simulados de bons colégios até são legais, mas nada como a banca original, nada como a prova do Enem mesmo. Faça todas elas e acredite, você vai enxergar várias ligações, vários padrões, vários modelos. Né? Se dedique exclusivamente para uma prova, porque por melhor que sejam outras provas, né, eu acho que você, quando tem um estudo dedicado e focado, você fica mais faixa preta naquela prova. E é isso. O tema de hoje foi esse. Provas antigas, outras bancas, outras provas e como eu enxergo isso. Valeu.